Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a vida de cada um de vós. Creia de todo o teu coração que a paz do Senhor Jesus reina no teu coração, que a tua alma seja fortalecida e que o Espírito que Deus pôs dentro de você seja quieto, sossegado dentro de ti. Que você possa estar com o coração tranquilo para você poder ouvir o que o Espírito Santo vai falar através desta oração, através desta palavra. Diretamente daqui, deste monte, no paredão dos Tapuis, na Bahia, na região de Irecê, no Brasil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu intercedo diante da Tua presença pela vida de cada homem, cada mulher, cada pessoa que está ouvindo esta oração, cada pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Abençoe esse homem, abençoe esta mulher, Pai. Como foi dito, que as Tuas misericórdias e a graça do Senhor estejam sobre a vida dessa pessoa, em todos os caminhos dela, também na casa dela. Que ela possa sentir isso, que ela possa crer de todo o coração dela. Abençoe poderosamente essa pessoa, Pai. Cura essa pessoa que se encontra enferma, doente. Faz ela crer e confiar. Tem pessoa ouvindo esta mensagem que está enferma, que esta enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para aproximar você mais de Deus. Creia. Deus, Ele tem o controle de tudo isto. Esta enfermidade, ela não tem poder para matar essa pessoa, mas ela tem poder para fazer essa pessoa aproximar de Deus mais e mais. Fazer essa pessoa lembrar de Deus mais. Invocar Deus cada vez mais. Ouve, Pai, esta oração. E que essa pessoa possa ouvir e entender também esta oração. E que ela seja abençoada, que ela tenha paz, alegria no coração. E ela vai ser forte, ela vai ser firme. Vai chegar uma hora que ela vai olhar e vai perceber, vai sentir o refrigério e vai dizer: nunca mais eu senti o sintoma daquela doença, daquela enfermidade. Ela vai dizer assim: estou curada. E ela vai dar ações de graças ao Senhor. Ela vai agradecer ao Senhor. O Teu nome vai ser glorificado, Pai, na vida dessa pessoa. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Creia de todo o teu coração e toma posse em nome do Senhor Jesus. Estou aqui no vale, o monte do paredão dos Tapuis está logo ali. Daqui a pouco nós vamos andando na direção lá do monte. Louvado seja Deus. Deus é bom o tempo todo. Aqui agora, nesse momento, não tem água, mas isso aqui fica tudo cheio de água. Deus estava falando comigo enquanto eu estava aqui assentado. E o Espírito Santo falava comigo acerca do povo de Deus. O povo de Deus, eles desejaram no coração de ser governado pelo homem. Deus desejou governar o povo dele. Ele ser o próprio governo do povo dele. Mas o povo não quis. O povo preferiu ser governado por homem. E Deus ouviu o clamor do povo. E Deus do céu ordenou o profeta Samuel ungir Saul como rei de Israel. Homem de Benjamim. E Samuel encontrou com Saul. Na verdade, Saul encontrou com Samuel quando procurava as jumentas do pai, que tinha desaparecido. Tudo isso é o trabalhar de Deus, é a forma de Deus trabalhar. Aparentemente parece que a pessoa perde para ganhar. Creia, eu não sei se você compreende essa figura de linguagem. A pessoa perde para ganhar. Foi o caso de Saul. E Samuel ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus. Ele creu na voz de Deus e obedeceu. E ungiu Saul como rei de Israel. Saul recebeu as ordens de Deus
por intermédio de Samuel. Saul recebeu 3 revelações. E naquele mesmo dia, quando ele saiu de perto de Samuel, do profeta, aquelas revelações se cumpriu. Quando ele chegou próximo do túmulo de Raquel, 2 jovens, 2 homens, na verdade, aproximaram dele e falou para eles que as jumentas foram achadas. Foi o que Samuel falou. E logo na frente, ele encontrou 3 homens. Esses 3 homens ofereceu a ele pão, 2 pães. E ele recebeu. Foi revelado. E quando ele entrou na cidade, os profetas que estavam buscando a presença de Deus estavam profetizando. E Saul entrou no meio deles, foi também revelado. E Saul profetizava no meio dos profetas. Louvado seja Deus. Saul recebeu ordem para fazer aquilo que Deus desejava fazer contra os inimigos do povo de Deus. Saul, ele recebeu uma ordem para não fazer sacrifício, mas esperar o profeta Samuel. Esperar por 7 dias. E quando chegou os 7 dias, Samuel não chegou, não apareceu. E Saul não teve paciência para esperar. E Saul fez o sacrifício por conta e risco. E aquilo dali aborreceu o profeta Samuel, porque foi dada uma ordem para ele esperar. E aquilo aborreceu. Aborreceu também Deus no céu. E depois foi dada uma oportunidade para ele se arrepender, para ele fazer aquilo que Deus queria, desejava. Ferir aqueles inimigos, matar todos eles, homens, mulheres, crianças, animais, destruir tudo. Só que ele também não cumpriu isso, desobedeceu a ordem de Deus. E ali, meu amigo, ali foi o fim do reinado dele, ele foi rejeitado. E Deus tinha escolhido um homem segundo o coração de Deus, o filho de Jessé. E Deus no céu estava falando para Samuel acerca do filho de Jessé, que estava no campo cuidando do rebanho do pai. No caso das ovelhas, do rebanho ali que o pai tinha, das coisas que o pai tinha. O pai tinha dado uma ordem para ele cuidar. E presta atenção nesta mensagem para você entender. Não importa o lugar onde você está, não importa quem você é, se as pessoas te dão valor ou não, isso não quer dizer nada. O que importa é você agradar o Pai. Agrada a Deus, faz a vontade de Deus. Enquanto o filho de Jessé estava no campo, cuidando do rebanho do pai, ele estava sendo assunto lá no céu. Deus estava falando do filho de Jessé no céu. E ele deu uma ordem para o profeta Samuel ir na casa de Jessé, ungir um dos seus filhos, rei de Israel. O filho de Jessé era rejeitado pelo pai, pelos irmãos, pela família. Ele não fazia parte dos banquetes. Samuel chegou na casa de Jessé e foram apresentados os filhos de Jessé, 7 filhos. E Samuel perguntou para Jessé, só tem esse, não tem mais? E ele falou, tem um mais moço que está no campo cuidando das ovelhas, ou seja, do rebanho. E foi dada a ordem, ninguém senta à mesa sem que ele chegue. Aí foram buscar o filho de Jessé no campo. Observa bem, enquanto ele estava no campo cuidando das ovelhas, ele estava sendo assunto na casa onde ele era rejeitado. Na casa do pai dele, no meio dos irmãos dele. Ele estava sendo assunto. O filho de Jessé não estava preocupado com status, com fama, com sucesso, com o que estava preparado para ele. Não se preocupa com isso não. E foram buscar o filho de Jessé, e o filho de Jessé foi ungido na frente de Jessé e de seus filhos, como rei de Israel. Imagina, aquele que ninguém dava nada por ele, a partir daquele momento estava sendo o rei de Israel. E depois da unção, o que ele fez? Foi para o campo, cuidar
do rebanho do pai. Estava no campo cuidando do rebanho do pai. Isso é maravilhoso. Davi, ele estava lá no campo. E Saul, rei de Israel, aos olhos dos homens, estava perturbado. E alguém falou do filho de Jessé, Davi, que tocava a harpa. E o rei, naquele momento, precisava que alguém tocasse para ele, para acalmar, pois ele estava perturbado. E foi dada uma ordem para ir na casa de Jessé, chamar o filho de Jessé, Davi, para tocar para o rei. Observa bem, enquanto ele estava no campo, Davi estava sendo assunto na casa do rei de Israel. Preste bastante atenção nisso. Enquanto ele estava no campo, ele estava sendo assunto no céu. Deus estava falando do filho de Jessé, Davi, no céu. Enquanto ele estava no campo, ele estava sendo assunto na casa do pai dele, onde ele era rejeitado. Enquanto ele estava no campo, ele estava sendo assunto na casa do rei de Israel, Saul. Ah, meu amigo, não importa quem você é, não importa se as pessoas te dão valor, não. O que importa é você estar na presença de Deus, obedecendo a Deus. Daqui a pouco você vai ver o agir de Deus, o manifestar de Deus na tua vida. Foram buscar Davi. Eu fico imaginando quando chegou alguém ali da parte de Saul para buscar Davi. E o pai, Jessé, ordenou ele para ir. E ele foi tocar para o rei Saul. E tocava a harpa e o rei Saul acalmava, sossegava. Porque ali estava a presença de Deus com Davi. Isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Enquanto estou pregando, você está vendo aqui esse rebanho? Embaixo no monte, no vale, lá em cima, lá, ó. Lá é o paredão dos tapus, é o monte. Aqui é o vale. E aqui tem esse rebanho. O Espírito Santo falava comigo e me trouxe esta inspiração dentro desta palavra. Creia de todo o teu coração. Não importa quem você é. Não importa o lugar que você está. Não importa do que as pessoas falam ou deixam de falar de você. O que importa é você agradar a Deus. Não importa o que as pessoas acham de ti. Agrada a Deus, faz a vontade do Pai. Daqui a pouco você vai ver a resposta de Deus. Creia de todo o teu coração. Davi, ele acalmava o rei Saul. E quando o rei Saul descobriu que aquele jovem, aquele moço, ou aquele homem, segundo o coração de Deus, Davi, era o escolhido de Deus, porque Samuel falou para Saul que Deus já tinha escolhido aquele que dava prazer a ele. Saul, ele começou a perseguir o rei Davi, que não era rei, era apenas um soldado ali, passou a ser soldado no exército de Israel, no exército de Saul. E ele passou a perseguir Davi, porque Davi sobressaía nas guerras, ele vencia. Deus abençoava por intermédio de Davi, e ele descobriu que Davi era o escolhido, e ele passou a perseguir. E é assim, ele não tinha inveja de Davi, ele tinha inveja do que Davi tinha, daquilo que estava em Davi. Que era a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que ele perdeu, Saul perdeu. E depois da morte de Saul, o próprio Saul tirou a vida dentro da guerra. Ele viu os filhos dele sendo mortos, e ele vendo aquilo, ele não suportou e tirou a própria vida. Não era para ser assim, era para ele ter um final feliz, mas ele desobedeceu às ordens de Deus. E logo depois, Davi foi ungido como rei de Hebrom, pelos homens de Judá. Ele já tinha unção de rei de Israel, que Deus ordenou Samuel ungir ele. E depois ele recebeu a unção pelos homens de Judá, como rei de Hebrom. E depois ele reinou 7 anos, e depois ele recebeu outra unção de todas as tribos de Israel. Ele passou a ser rei de todo Israel, e foi rei por 33 anos.
total de 40 anos. Louvado seja Deus. E foi um rei abençoado, um rei que teve um final feliz. Teve os seus tropeços, suas quedas, tropeçou, caiu, Deus levantou e ele continuou andando. Deus deu vitória para Davi. A Bíblia diz que Davi morreu velhinho e feliz, velhice ditosa. Davi se tornou um homem muito abençoado e exemplo para Israel e para toda a terra. Quando o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, veio à terra, ele veio como raiz de Davi. Está escrito na Bíblia, raiz de uma terra seca. Por que Maria e José e Maria foram para Belém? Para cumprir a palavra. Davi nasceu em Belém. O Filho do Deus vivo, que foi colocado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, que era virgem na época. Eles foram para Belém para cumprir a palavra de Deus. E o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo, nasceu em Belém, na terra de Davi. Olha que privilégio, olha que privilégio. E o próprio Senhor Jesus se tornou homem e pregava o Evangelho, ensinava o povo acerca do reino de Deus, e ele falou de Davi. Falou de Davi, falou do filho de Davi, Salomão. Que extraordinário. Aquele que não valia nada para a família, para as pessoas. Aquele que não tinha amigo, aquele que era rejeitado. Aquele que fedia animais do campo. Tinha o cheiro do campo, dos animais. Quem cuida de animal sabe. Eu, no meio desses animais aqui, eu recordo essas coisas. Como Deus é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. A simplicidade e a humildade andam junto. A humildade e a simplicidade são parceiras. E a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 15, no versículo 33, está escrito: a humildade precede a honra. Davi foi humilde e Davi foi honrado. Quem for simples e humilde serão honrados por Deus. Creia de todo o teu coração. Toma posse de todo o teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus falar teu coração em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que o Espírito Santo de Deus te alimenta dentro desta palavra. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que você se torne uma pessoa abençoada. Eu estou dando um zoom aqui lá no monte, ó. Olha que monte. Louvado seja Deus. Aqui, ó, o gado, o rebanho. Louvado seja Deus. Não importa onde você está. O que importa é você obedecer o Pai. Agradar o Pai. Fazer a vontade do Pai. Olha só. Louvado seja o Senhor. Toma posse dessa palavra, cria nessa palavra. E deixa o Espírito Santo falar contigo dentro desta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Essa palavra abençoada, que está escrito desde 1 Samuel capítulo 10, 1 Samuel capítulo 13, 1 Samuel capítulo 16 e por aí adiante. Foi falado aqui. Davi, ele se tornou um homem abençoado e deixou um bom exemplo para todo aquele que crê em Deus, que confia em Deus. Louvado seja Deus. Toma posse dessa palavra, cria nessa palavra e compartilha essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E você que não se inscreveu ainda nesse canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, o nome desse canal é Pastor Olavo Neves. Pastor Olavo Neves, o nome desse canal. É o nome do canal. Por isso que eu sempre falo esse nome. Quando você escrever lá Pastor Olavo Neves, vai aparecer lá a foto e o nome e você se inscreva. Em nome de Jesus. Ajuda a propagar o reino de Deus. Eu vindo aqui, ó, nesse lugar, também encontrei isso aqui, ó. Não sei se você conhece. Não sei se dá para você ver aí, ó. Umbu. Tem outra sacola aqui dentro. Olha só. Que maravilha. E no meio do gado. Glória a Deus. Deus seja louvado. Louvado seja Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus.
em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Um abraço a todos, que o Espírito Santo de Deus envolva a tua vida, a tua casa e todos os teus caminhos, todos sempre. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém? Graças a Deus.